quando vocês quiserem. Vamos começando devagarzinho, gente, para que também a gente não estenda demais, né? Se alguém for chegando, vai chegando. E só saibam disso, que as pessoas vão entrando, então não se incomodem, tá bem? Sim, claro, claro. Opa. Enfim, né? Muito boa noite a todos e todas. A gente está, como vocês viram no banner, a gente está comemorando 15 anos de La Paz e de PNPIC também, né? Então, a gente vai fazer uma série de lives, essa é a primeira, depois haverá outras lives, uma vez por mês, né? Vários temas diferentes. Então, hoje, a ideia é a gente falar um pouco daquele início de pesquisa, né? Como é que foi lá atrás, 2006, por exemplo, quando a PNPIC foi sancionada e como é que foi fazer pesquisa naquela época, entendeu? Então, eu acho que a Cris pode começar com aquela pergunta famosa, né? Quem é você e como as PICs entraram na sua vida? Cris, palavra contigo. Obrigada, Pamela. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou filha da casa, né, da Unicamp, vi o La Paces nascer, a política, né, a PNPIC também se conformando no momento em que eu era pós-graduanda. Eu era, na época, estudante de Ciências Sociais e da Unicamp, e fui fazer o meu aprimoramento profissional, né, na saúde coletiva. E lá eu conheci o Nelson, eu conheci os professores da saúde coletiva, e foi lá que eu me apaixonei pelo tema das práticas integrativas e complementares. Na época, a gente discutia muito, né, Nelson, medicina, o conceito, né, assim, os termos, o que é medicina tradicional, medicina convencional, medicina alternativa e complementar. Então, a gente tinha, naquele momento, uma discussão teórica bastante interessante sobre esses conceitos. Depois do aprimoramento, eu me aproximei das PIC, mesmo por conta do Nelsinho, porque era o objeto de estudo dele, e eu, né, fiquei bem fascinada com essa possibilidade de fazer um diálogo de outras lógicas de se pensar o cuidado em relação à biomedicina. E foi aí que eu comecei, e até hoje sou pesquisadora, sou professora de saúde coletiva, continuo na carreira docente, e pesquisadora também na área de práticas integrativas e complementares em saúde. E eu sou da época, para vocês verem, do LPQS, que era do Laboratório de Pesquisa Qualitativa em Saúde, que foi anterior ao La Paces. Éramos muito poucos naquela época, né, Nelsinho? A gente estava bem, era eu, a Pamela, a Vânia, você, professor Everardo, né? Então, a gente tem uma história aí, por isso também que eu estou muito feliz de estar aqui. E aí eu vou complementando também com as lembranças dos colegas aqui. Pamela está muda. Pamela, não estamos te ouvindo. Agora vocês estão ouvindo? Sim. Eu estou com um probleminha de som aqui, de vez em quando ele apita para mim que ele está instável, mas tudo bem, aí vocês me avisam. Passar agora a mesma questão para a Vânia nos contar quem é ela, a gente sabe, né? Mas ela vai contar para a gente com as próprias palavras, e como é que as PICs entraram na vida dela. Bom, eu sou Vânia, vou falar o sobrenome do meu pai, não vou só pular para o do meu marido, não é? Vânia Papiri Galhardo, sou médica, né? Eu me formei em Botucatu, na Unesp Botucatu, em 83. E o meu primeiro contato foi com a homeopatia mesmo. Eu tinha já uma filha com 1 ano em 84 e vim para Jundiaí e essa filha começou a adoecer sem parar. E aí eu passei assim de carro em frente a uma placa que dizia médico homeopata. Eu não sabia o que era, mas eu lembrei que na faculdade tinha um professor que estava fazendo um curso de homeopatia e contou alguma coisa para a gente numa aula lá. Eu falei, eu acho que eles tratam de um jeito diferente. Minha filha está tomando tanto medicamento, vou parar aqui. Parei,
parei na frente, desci e fui marcar uma consulta para ela. E aí eu queria assim, entender o que era isso de homeopatia, que jeito que era esse de tratar. Porque eu tratava, ela melhorava, só que eu assustava um pouco com febre, com não sei o quê. E aí eu fui fazer um curso de homeopatia e não imaginava o que podia acontecer na minha vida, né, como homeopata. E assim, é uma coisa incrível, né? Porque eu acabei montando um consultório e sempre trabalhando como no meu consultório privado e no serviço público, porque eu fiz especialização em saúde pública e aí sempre junto no serviço público de Jundiaí, aqui em Jundiaí. Depois, eu acabei participando de um grupo de estudo em homeopatia, na Associação Paulista de Homeopatia, e montamos um curso de homeopatia aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu já estava professora da Faculdade de Medicina de Jundiaí e estava já começando a fazer o mestrado aí na Unicamp, o Nelson me orientando. Quando, em 2006, que foi publicada as Políticas Nacionais de Práticas Integrativas, eu estava no fim do meu mestrado, já estava quase pronta para defender. Eu me lembro que na hora de eu colocar as conclusões, né, ou as considerações gerais, eu citei a PNPIC e assim, com uma super esperança de estar podendo, né, implantar esse atendimento homeopático na época para todo mundo, no serviço público, né, e expandindo esse saber aí, né, esse saber homeopático, e fiquei muito contente de estar conseguindo isso naquela época. Depois fui para o doutorado, e as minhas pesquisas foram com homeopatia. Primeiro, nesse curso, sobre como essas pessoas se sentiam sendo atendidas e como esses médicos, né, que recebiam o curso aqui em Jundiaí se sentiam. E depois foi no sistema público querendo entender se implantou mesmo, de fato, né? E não implantou, né? Então, do jeito que eu acreditava que implantasse, né? Agora, as demais práticas, né, eu acho que eu conheci muito no grupo, no laboratório. Então, foi participando que eu conheci, que eu consegui perceber a importância das práticas, de cada uma das práticas nas diferentes culturas. Então, assim, foi muito bacana. Eu não sabia a diferença de uma coisa e de outra, então foi lá que eu fui ler e fui aprender. Eu fui só sabendo homeopatia, né? E, assim, é muito gostoso a troca, né? A troca de saber. Eu acho que uma coisa, assim, que eu acho que me chamou muita atenção do grupo, do povo que participava do Lapaces, vocês não acreditam, eu estava pensando nisso hoje. Vocês todos são pessoas diferentes, são pessoas sensíveis, são pessoas que conseguem olhar para si, têm percepção de si mesmo, tá? Buscam uma interação com a natureza que a maioria das pessoas não tem, e também são, assim, buscam o saber, os sentimentos, e são desprovidos de necessidades materiais. Eu acho que o valor que vocês dão para o viver, né, viver bem, para a qualidade de vida, é muito além daquilo que é o bem material. É incrível como eu via isso no dia a dia aí com vocês todos, né? E como eu gostava disso, né? Porque eu vejo tanto o contrário, então eu gostava muito disso. Isso eu sinto muita falta de estar com vocês. Acho que era isso, depois a gente vai falando mais. Sim, lógico. E agora o Gabriel, a gente quer saber dele também, como é que, né, quem é você, Gabriel? Como é que você chegou até as Pixel? Como é que elas chegaram até você? A gente se encontrou no meio do caminho. Meu nome é Gabriel, né? Eu sou médico, me formei na Unicamp também. Meu primeiro contato com
com práticas foi quando eu era criança mesmo, que eu me tratava com homeopatia na família, né? Eu tenho uma tia que não é médica, mas ela era a curandeira da família, e ela conhecia bastante homeopatia, ela que indicava os remédios para gente, e eu também, depois, quando eu já estava adolescente, eu me tratei com médico homeopata mesmo, eu consultava, fiz o final da puericultura e adolescência com médico homeopata mesmo. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu nunca pensei em fazer, praticar a homeopatia como especialidade, mas eu tinha muito interesse em conhecer, porque afinal eu usava aquilo e eu não sabia nada, absolutamente nada. E aí, na faculdade não havia, e não há ainda, né, na Unicamp, o curso a disciplina de homeopatia, mas tinha uma liga, que é um grupo de estudantes que tem interesse em homeopatia, e fora do horário de aulas, a gente fazia uma atividade extracurricular que a gente convidava alguns professores, lá da Unicamp mesmo, e alguns de fora também, que ensinavam homeopatia para gente, né? Como se fosse uma disciplina extra. E aí, nessa liga que eu conheci o Nelson, que ele participava, ele era um dos professores convidados, e acabei entrando no grupo. Na época, eu participei do laboratório, fez uma iniciação científica, que acabou emendando com outra, que emendou com outra, e por fim acabei ficando, né? E foi uma época muito produtiva mesmo, era bem interessante essas reuniões. Eu entrei no grupo mais ou menos na época que estava sendo lançada também a política, né? Na verdade, acho que esse grupo se formou meio que nessa época, né? E é isso. E aí acabei conhecendo mais a homeopatia, que eu já vinha estudando um pouco na faculdade, e eu tive contato com outras práticas também no grupo que eu já até sabia que existe, mas não fazia a menor ideia, né? Do que era, como funcionava, quais eram os benefícios, e é muito bom ter contato com gente com outro tipo de pensamento, né? Que a gente fica muito tempo se relacionando com pessoas que pensam parecido. Então, de repente, você entra num grupo com pessoas tão diferentes, com mentes tão diferentes, tem uma experiência bem interessante. Legal. Bom, vou falar um pouco de mim também, porque a moderadora também faz parte, né? Eu, desde menina, meu pai, embora ele fosse empresário e economista, ele gostava muito de parapsicologia. Então, eu lembro ele fazendo imposição de mãos de forma voluntária num hospital em Itapecerica da Serra, né? Então, começou aí a história. Depois eu fiz parte de uma ordem iniciática que tinha um conjunto de ensinamentos muito amplo, e aí eu conheci tudo, né? Yoga, naturopatia, budismo, sufismo, era um caldeirão de ensinamentos, né? E a gente vivia, eu passei a viver alguns anos nesses retiros dessa organização internacional, e era prática mesmo, você tinha banho frio, né, vegetarianismo, havia alguns médicos que frequentavam um lugar que cuidavam da gente, com várias práticas. Eu tenho um grande amigo, o Nelson conheceu, que é o Arthur, que é um médico naturista mexicano, né? Então, ele aplicava lá os sais de Schussler, ele era também homeopata, trabalhava com florais e tal, né? Então, foi por esse caminho, né? E depois que eu me formei em psicologia na Gama Filho, no Rio, até uma universidade que não existe mais, é incrível isso, né? Você se forma num lugar, a universidade faliu, ela desapareceu, né? E eu lembro que eu tomava aquele trem da Central, aqueles filmes que vocês veem, né, com Fernanda Montenegro, do trem da Central, com o bebum dormindo no meu ombro, todo dia pegava aquele trem para o bairro de Piedade, né, para fazer a universidade ali, né? E depois que eu me formei, eu fui ganhar meu próprio dinheiro e viajei bastante, né? Aí eu fui para o Oriente, eu queria muito conhecer Índia, Japão, então eu viajei bastante, né? E tempos depois, então, foi nesse contexto que eu resolvi, muitos anos depois, voltar para a academia, né? Aí eu tentei entrar na Unicamp pela antropologia social, era o ano em que o Lula tinha acabado de ser eleito, então tinha, assim, 120 pessoas disputando 30 vagas lá no IFISH, e eu não entrei, né? E depois eu fui fazer uma disciplina com o professor Egberto Turato,
que era a metodologia clínico-qualitativa. E o Egberto foi fantástico, porque ele foi assim, uma porta de entrada para muita gente que nem eu, sabe? Pessoas desgarradas que estavam agora querendo, depois de um tempo, voltar para a academia e tal, né? E aí, através dele e outros professores, aí depois eu conheci o Nelson e tal, e aí depois foi a entrada no mestrado, né? Tá? E então aí começaram as épocas das pesquisas e tal. Agora, vocês imaginem eu saindo de um ambiente esotérico, sagrado, caindo numa academia em que a pesquisa é super engessada, enquadrada, né? Eu que tinha sido, sei lá, motoqueira, fumei todas, cheirei todas, tive naquele festival de Iacanga, em 1988, que foi o Woodstock brasileiro, quer dizer, vivi plenamente a contracultura. Aí você cai numa Unicamp, com regras, né? E até hoje eu me revolto com as regras e a burocracia da Unicamp. Então, foi isso, né? Agora, voltando para a Cris, como é que você lembra assim, do começo da época das pesquisas mesmo? Publicações, congressos, você teve bolsa, como é que foi essa parte interna mesmo do Lapaces, da Unicamp? Bom, no começo, bem no comecinho, né, como eu falei um pouquinho da primeira parte, na primeira rodada, eu entrei pelo aprimoramento com bolsa, né, naquele momento, e depois eu fui para o mestrado. Na verdade, o fruto do meu aprimoramento profissional foi um projeto de mestrado sobre os sentidos das medicinas, eu falei para vocês, a gente usava medicinas alternativas e complementares, as percepções das medicinas alternativas e complementares por pacientes em tratamento com câncer no HC da Unicamp, né? Então, naquele momento, quando eu entrei no mestrado, foi em 2006, quando a política estava sendo desenhada e estava sendo muito discutida. Então, apesar de eu ter uma preocupação analítica, por eu ser cientista social, bastante alinhada com conceitos das ciências sociais, de representações sociais, né, de buscar essas questões, delinear conceitos, a política também aparece nas nossas discussões e também nas nossas produções, né? Então, isso não passou ileso. Mas era um ambiente em que eu aprendi muito, né? O Gabriel falou, a Vânia falou um pouquinho também. Foi um ambiente em que a gente se ajudava muito. Isso era um traço do laboratório, a cooperação. Então, a gente se orientava. Então, assim, pesquisa qualitativa, né? Um ensinava o outro. Publicações, o Nelsinho investiu bastante em ensinar a gente a publicar artigo, não sei se está assim até hoje, mas eu me lembro, foi uma marca para mim, na minha carreira acadêmica, né, esse empenho em publicar. Você vai ter sua dissertação, sua tese, mas é importante esse caminho da construção de artigos para publicizar esse conhecimento. E a gente estava falando naquele momento de uma política muito marginal, que não estava com financiamento, estava recebendo uma controvérsia muito grande em termos de, né, em relações sociais, inclusive, né, de entidades médicas, enfim. Então, existia uma pressão, mas existia também essa construção de conceitos, né, e a gente era convidado a falar e se posicionar, inclusive, também. Então, foi um momento bastante rico, de muita troca. Depois eu continuei no doutorado também, e no doutorado eu já encarei uma questão sociológica, que foi o uso, né, também usando conceitos de medicina tradicional versus medicinas alternativas e complementares, em relação às questões de distinção social, de que maneira grupos diferentes se apropriam de práticas terapêuticas em seus discursos para se diferenciar socialmente, né? E aí eu tive a oportunidade, por essas redes que o Lapaces e o Nelsinho construíram, de fazer parte do doutorado na Inglaterra,
né, para olhar outras realidades e, né, e conversar com outros pesquisadores também, que estudavam medicinas alternativas e complementares. Então, foi muito interessante essa oportunidade, né, eu sinto que esse laboratório, né, da forma como ele é conformado, ele não se limita a um laboratório, ele se expande mesmo, ele faz com que a gente se expanda e busque outros horizontes, né? Então, eu acho que em termos de pesquisa, aí eu tive bolsa, sempre tive bolsa, né, nessa trajetória acadêmica que eu tive. A moeda de troca era a publicação de artigos, então a gente se empenhava muito na publicação de artigos e publicamos bem, né, publicamos bastante, publicamos em revistas internacionais, né. Então, assim, teve esse esforço, né, e era um esforço que era coletivo, que era do grupo, né. Como a Pamela falou, você vem para um modelo rígido, mas é um modelo rígido muito diverso e muito gostoso de estar junto. A gente tinha esse ambiente colaborativo que, para mim, foi uma marca, e eu me lembro até hoje de crescer muito academicamente, por estar em contato com as pessoas, né, e a gente vivenciava isso, essa troca de saberes entre pesquisadores. Lembro das iniciações científicas do Gabriel, das discussões, a gente promovia eventos, né, e a gente fazia tudo isso, era muita coisa que a gente fazia, e a gente nem se dava conta, né, a gente organizava pequenos encontros, né, assim, a gente chamava pessoas do Brasil, do Einstein, da Austrália, da Inglaterra, então a gente tinha esse trânsito intelectual que foi muito interessante e que marcou muito a minha formação, a pesquisadora, a pessoa e a professora que eu sou hoje, né? Então, eu acho que foi isso, assim, mais ou menos, nessa parte de pesquisa mesmo. Ô, Cris, tem muito a ver também com a projeção do Nelson lá para fora. Muito. Começou a ir lá para fora e fazer os Isso. contatos, eu acho que foi isso que deu aquela... Isso, né? isso, exatamente. Foi, exatamente. Eu acompanhei. Preciso interromper. A Cris se sentiu abandonada. Pode contar. Ah, mas a Joana é fofoqueira, né? Eu até sei como você sabe disso. A nossa amiga Joana é fofoqueira. Lá na Inglaterra eu me senti. Ele falou assim: toma, Jonathan Gabe, orienta ela. E eu, Nelson, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. Mas assim, foi uma experiência muito interessante sair do Brasil e olhar outros sistemas de saúde, né, outras realidades, foi muito interessante. E eu não faria isso se não fosse via academia, via Lapaces, via Nelsinho, né, que viabilizou como orientador, né, esse intercâmbio e essa possibilidade de eu ir para fora. E aí abrimos caminhos até para alunos, né, a Ana Luísa foi depois, que era a orientanda do professor Everardo, né, e eu me lembro de uma frase do Nelsinho, que ele é do grupo das ciências sociais, que me marca até hoje. Ele falava assim: aqui na Unicamp nós somos poucos cientistas sociais, mas somos bons, e vamos ficar aqui, poucos e bons, e vamos aí. A gente tinha um bom relacionamento, né, então, outros alunos, outros pós-graduandos também aproveitaram esse canal internacional que se abriu aí. E a Vânia, o que você nos conta aí de publicações, congressos, participações do Lapace? O que você lembra dessa época? Bom, nossa, vocês nem queiram saber o que o Nelson sofreu comigo. Porque assim, vocês imaginem uma pessoa, bom, eu hoje com a minha idade, que vim de escolas, né, de escolas públicas, não sabia escrever, virei médica, médico escreve tudo telegráfico. Você imagina o que o Nelson sofreu comigo? Eu fui, acho que a primeira orientanda do Nelsinho. Então, ele começando e eu começando, eu não sabia escrever.
Aí eu escrevi, era horrível. Quando eu ia ler o que eu sabia o que eu queria escrever, mas quando eu ia ler aquilo que eu tinha escrito, não era aquilo que eu queria colocar no papel. E eu aprendi. Então, vocês imaginam o que significa isso? Eu aprendi com o Nelsinho, eu aprendi com o grupo do La Paz. Então, muitas vezes eu escrevia e alguém tinha que ler e arrumar para mim, tá? O que eu tinha escrito. E daí eu fui aprendendo, e eu cheguei a orientar pessoas, né, aqui, alunos aqui em Jundiaí, na faculdade, né, nas pesquisas, que eles tiveram bolsas de pesquisa, e montar a estrutura, tudo, para ir lá para solicitar a bolsa e tal. E, assim, foi um aprendizado, né, que, assim, foi enorme para mim. Lógico, eu teve publicações, fui para vários congressos, mas sempre com a ajuda do grupo, por conta disso, tá? Assim, eu conseguia ler muito, entender muito, mas na hora de escrever, eu ia com meus telegráficos, né? De novo, igual o médico escreve. E aí, hoje eu não tenho feito mais isso, né, escrito desta forma, porque hoje já não estou mais na faculdade de medicina, estou só no consultório, mas eu consigo escrever aquilo que eu aprendi lá, aí com vocês todos, né, então eu acho que assim, cada um olha pelo seu ângulo, né, e o meu ângulo foi um crescimento imenso. Imagina se eu acreditava, se eu imaginava que um dia eu iria publicar. Publiquei, sim, junto com o Nelson, junto com a Cris, junto com não sei quem, com um monte, com o pessoal da Lapaces, né, sempre 3, 4 juntos, e publiquei, eu acho que até bastante para a minha condição hoje, né, e gostei de tudo que eu fiz, cresci muito aí dentro, né, tudo isso, quando eu terminei o mestrado, o Nelson viajou, o Nelson estava fora, estava, né? E aí eu fiquei, e eu lembro que no telefonema o Nelson falou para mim, volta, vem para o doutorado, e aí eu não sabia se eu queria, se eu não queria, e acabei indo, e depois assumi junto eu, a Cris, um grupo todo, nós assumimos o pessoal da faculdade, né, que ia para a disciplina que estaria o Nelson, e nós tocamos a disciplina, e juntos, sabe, juntos, porque a gente conseguia discutir, a gente tinha uma parceria muito grande, e ficou boa, e a gente publicou, nós conseguimos publicar os trabalhos da disciplina, né, foi muito legal, assim, foi engrandecedor, motivador, uma coisa assim que maravilhosa, acho que para todos nós, né? Uma cooperação incrível, um crescimento, né? Eu acho que em todos os sentidos, né? Para todos nós. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Tem um monte de coisa, mas já misturei tudo. Então, eu acho que é isso. Eu não tenho hoje mais contato com o grupo do La Paces, e assim, eu até tenho vontade de ir, sem compromissos. Sai lá visitar, falar um oi, ler uns artiguinhos junto com vocês, né? Mas sem ter muita coisa para fazer. E outra situação, eu nunca tive bolsa de pesquisa, porque eu trabalhava, né? Eu trabalhava aqui na prefeitura, no consultório, depois na faculdade no consultório. Então, eu não tinha como ir atrás. E também não sei como que eu consegui fazer isso trabalhando, né? Então, acho que mais uma razão, né, para que agradecer vocês e agradecer o Nelsinho, né, por ter me colocado, né, acreditado em mim, me colocado nesse grupo, porque se não fosse vocês, eu não conseguiria mesmo. Eu acho que é por aí. Tá? Mas é isso. E o Gabriel? Eu lembro de um pôster que você fez de homeopatia, né? Lembra? Lembro. Conta pra gente. Eu não cheguei a publicar artigo nessa época, mas eu apresentei bastante trabalho em congressos, né? A gente foi para Salvador, para Recife, se não me engano. Já apresentou no Mundial de Saúde Coletiva no Rio de Janeiro também.
E também representando a Liga de Homeopatia, eu fui também para na UFRJ, então na Unirio, falar sobre ensino de homeopatia na graduação, que era a minha linha de pesquisa no laboratório. Então, não fui via laboratório, mas teve muita relação com o meu trabalho aí, né? E também, se não fosse o La Passes, eu nunca ia assistir um jogo de beisebol, né, Nelson? E nós fomos apresentar um trabalho também em Minneapolis, e aí, alguns dias do congresso, nós fomos assistir um jogo lá. Mas é isso. O que Conta essa história para a gente. Não, era isso. Nós fomos apresentar um pôster de homeopatia também. A minha pesquisa é sobre o ensino de homeopatia, né? Percepção dos alunos de graduação de medicina sobre a homeopatia. E nós fomos apresentar lá nesse congresso nos Estados Unidos. E foi bastante interessante. As pessoas se interessaram muito. É bacana porque quando a gente não está acostumado, a gente manda o trabalho para avaliação, né? Pensando, algum professor vai avaliar, vai aprovar, tudo bem, vai ficar exposto lá. Mas quando você chega lá e você vê que as pessoas estão interessadas em ler o seu pôster, é muito bacana, né? Você fala, peraí, não sou só eu que me interesso por isso, né? Tem mais pessoas. E isso é muito interessante. E aí, com isso, nós tivemos contato com professores de lá também, pudemos conversar com o pessoal de lá, e é muito bacana você ver que estavam na mesma época, estavam todo mundo mais ou menos no mesmo passo, né? Estava todo mundo com as mesmas dificuldades, com os mesmos anseios, né? Lá também havia essa dificuldade da inserção da homeopatia nos cursos formais de medicina, né? E é bacana você ver que está todo mundo pensando mais ou menos parecido, né? E como a Cris e a Vânia mencionaram agora, uma coisa que me chamava muita atenção no laboratório era a produção que era coletiva, né? Vamos dizer assim, o Nelson era nosso orientador, mas todo mundo participava da produção de todo mundo. A gente sabia o que cada um estava fazendo, né? E a Cris e a Vânia falavam o andamento do trabalho delas, eu dava palpite, eu falava do meu, a Pâmela dava palpite, e assim todo mundo ia fazendo uma construção que era conjunta, né? E todo mundo ia aprendendo junto com as dificuldades um com as dos outros também, e isso era muito bacana, né? E para mim, que sou médico, antes de entrar no laboratório, eu tinha feito uma outra iniciação científica que era em cirurgia de ratos, ou seja, uma coisa extremamente médica, técnica, e de repente eu entro no laboratório de pesquisa em humanas, vamos dizer assim, né? Que a gente estava falando de saúde, estávamos numa faculdade de medicina, mas era sociologia, era antropologia que a gente falava ali, né? Então, ver como é a produção de ciência em outra área do conhecimento também foi muito interessante. Foi um aprendizado que eu tive bem bacana, assim, que eu não teria contato de outra forma. Foi muito bom. Bem, são muito legal a gente lembrar essas fases todas e cada um tem uma observação daquilo que chamou mais atenção, né? De minha parte, o que eu sempre achava muito relevante é que a gente chegava nos congressos e não tinha mesa nenhuma sobre práticas integrativas, nem medicina alternativa, nada. Entendeu? Então, era muito chato você ir ouvir de cardiologia, neurologia, entendeu? A gente queria falar da nossa área, sendo que a gente sabia que já tinha associações de acupuntura e de homeopatia que já haviam sido constituídas na década de 80, e nos congressos não tinha praticamente nada sobre isso, né? Não havia mesas, né? E outra coisa importante também, várias políticas elas foram sancionadas em 2006, né? A política de atenção básica e a de promoção também da saúde, né? Então, não foi só a PNPIG, ela veio num bojo junto com outras políticas, então foi assim uma confluência de políticas, né, acontecendo. E quando a gente ia nos congressos, no máximo que havia era algum assunto sobre promoção da saúde, né? O mais próximo da área das práticas era a promoção, né? E mesmo assim era um pessoal assim muito ortodoxo, dentro de uma linha muito específica e tal, né? Então esses primeiros congressos eram bastante frustrantes.
E aí eu gostaria de citar até uma publicação que o Nelson fez com a Carmen De Simone, que foi em 2007. Né? Eu acho que a Cris meio que ventilou alguma coisa sobre isso. Foi um levantamento do que estava sendo dito na mídia, na internet, sobre a PNPIC. E tinha de tudo, né? Algumas classes médicas reclamando, né? Enfim, tinha algumas colocações até políticas, né? De o que era aquilo, né? Então, foi bem interessante ver essas críticas, né? E o pessoal que era, digamos assim, militante, torcendo para que a coisa finalmente andasse, né? E um dos congressos que a gente atendeu, né? Você deve estar lembrando, contar aqui para o pessoal, que eles acho que não ficaram sabendo dessa história. Foi um congresso em Grummet, lá no México. Foi 2007. E essa foi uma história muito interessante, porque falando dessa ordem iniciática, desse médico naturista, um dia ele me liga e fala assim, olha, eu tenho aqui uma grande amiga empresária e ela vai fazer um congresso de medicina natural aqui no México. E a gente gostaria de convidar o ministro da Saúde do Brasil. O que você acha? Eu falei, olha, eu acho que ele é uma pessoa muito ocupada e tal, mas eu vou pensar, pede para ela me ligar. Aí, quando ela me ligou, essa empresária, Cecília Mendes, eu falei para ela, olha, eu acho que o nosso ministro vai estar muito ocupado e tal, mas eu tenho uma proposta para lhe fazer, que é o professor Nelson Filice de Barros, da Unicamp e tal. Ela aceitou na hora. Bom, aí começou a aventura, lá fomos nós, né? Viagem paga, tudo pago, a cidade era Guadalajara, e fomos nós com hospedagem no Hilton de Guadalajara, né? E o Nelson, na época, tinha um rabo de cavalo até a bunda. Então, ele chega de rabo de cavalo, blazer preto e mochila. Quando a Cecília Mendes bateu o olho no Nelsinho, ela ficou, assim, apaixonada. Agora, pensem numa mexicana hiperproduzida, super maquiada, salto estileto, decotes arrojados, né? E aí, tipo assim, faz parte no México, né? Eles promovem eventos de folclore e tal, então tinha lá um evento de folclore, nós fomos assistir, e ela passava pela mesa onde estava o Nelson e perguntava, Nelson, que te parece? Como estás? E ficava flertando ali, né? Foi, assim, sensacional ver isso acontecendo lá, né? Enfim, aí até o Nelson tentou uns contatos para promover algum tipo de pesquisa, algum financiamento e tal, e acabou não rolando, né? Mas foi muito curioso isso, esse congresso. E fomos a muitos outros congressos também, né? E, inclusive, eu fui a um congresso no Peru. O Peru é muito forte, sempre foi muito forte na área de práticas, né? E eles sempre se questionavam, poxa, se a gente mastiga folhas de coca há milênios, por que agora tem que haver uma medicina baseada em evidências que prova que mastigar coca funciona? Né? Então, havia esse questionamento. A mesma coisa com o yoga. Os hindus falando assim, poxa, mas a gente pratica tantas centenas de anos, por que agora a gente tem que, por causa do Ocidente, provar que funciona para alguma coisa? Então, havia esse tipo de questionamento, né? E, enfim, eu peguei justamente a virada, porque eu passei do mestrado para o doutorado em 2006, né? Então, a coisa estava começando a fervilhar, digamos assim, já se podia falar mais, né, das práticas. Lá fora, a medicina integrativa já tinha sido cunhada, né, e aqui a gente estava engatinhando ainda. Foi o Nelson e a Amadel que deram esse pontapé, e outras pessoas, que não vai dar tempo da gente citar aqui, né, mas que deram esse pontapé inicial para a gente, né, desenvolver tudo isso, né. Ô, Pamela, e eu me lembro, o seu doutoramento foi direto, não foi? Foi direto, eu passei direto do mestrado para o doutorado. Eu lembro que foi me marcou muito, porque era uma qualidade de pesquisa, porque eu lembro que era raríssimo ter projetos com doutoramento direto naquela época, era só os de clínica médica. E eu falei, nossa, a Pamela passou no doutorado, conseguiu um doutoramento direto, sem ter que finalizar o mestrado. Então, assim, pela qualidade mesmo do projeto, da pesquisa, né? Isso me marcou também.
foi uma pedreira. Eu me lembro da seguinte cena, eu no mestrado ainda, em sala de aula, assistindo a uma disciplina, e o Everardo, com quem eu tinha feito aquela disciplina de aluno especial, passando pela porta, que tinha aqueles visores de vidro, né? E falando assim, olha, eu quero falar com você. E aí eu pedi licença, saí, ele falou assim, olha, você estava reclamando que não tem pesquisa nenhuma de yoga, eu garimpei aqui uma pesquisa para você. Gente, até hoje eu não vou me esquecer, era uma pesquisadora de Fortaleza que tinha defendido uma dissertação, Diana Gomes, em 2002, e ele veio, garimpou esse trabalho e falou assim, olha, está aqui para você dar sequência, né? Então, pequenos incidentes desse tipo, né? E aí tem, logicamente, depois a PNP começa, né, a fluir, as pessoas começam a ler, entender mais sobre isso e tal, e eu preciso citar um que eu sempre gosto de relembrar, que foi a famosa 4ª Mostra Básica de Saúde Coletiva, né, lá em Brasília. Aquilo foi uma loucura. Aquilo foi uma loucura. O Ministério convidou, era do governo Dilma, o Ministério convidou toda a galera da área para ir lá para esse congresso. Vânia, você chegou aí? Não. Não. Você está com o microfone desligado. Bom, enfim. E aí... Não fui. Pesquisa não é só... Tem o lado da dureza, da pesquisa, que você tem que aprender a escrever, das leituras, né? Do cansaço de você estar dedicado, e muitos artigos você tem que baixar e ler, comparar e analisar, e tudo isso, né? Mas tem o lado também do lazer, da brincadeira, da farra, né? E esse congresso foi fantástico pelo seguinte, chegamos lá em Brasília, primeira coisa, chega lá no hotel, né? E eu falei, olha, eu sou fulana e tal, onde é que eu vou me hospedar? Aí o concierge fala assim, olha, a senhora está aqui no quarto com o senhor Nelson Felice de Barros e mais um outro médico. Aí pensei, falei, o Ministério agora está inovando aqui, misturando todo homem com mulher no mesmo quarto. Aí falei, me desculpe e tal, perdoe, né? Bom, aí me deram um quarto no subsolo do hotel. E aí você está cansado, você quer ir dormir, né? E o quarto não tinha janela, ele tinha uma espécie de um fosso com uma porta de vidro que dava para nada ali. 3 horas da manhã, eu escuto assim, alguém dando porrada no vidro, dizendo assim, abre aí, mulher, senão eu vou derrubar isso aí. Abre aí, mulher. Bom, apavorada, liguei lá para o concierge, ele falou, não, é no andar de cima, é o marido que brigou com a mulher, e ele está querendo voltar para o quarto e tal, né? E aí, enfim, foram essas novidades. Teve uma que acordou de noite com barata andando no cabelo, né? E aquela fonoaudióloga, a Rose, ela foi assim, o máximo. Brasília tem muitas casas de choro. Então, a Rose sai, chegamos, colocamos as malas no quarto, ela ficou no quarto dela, tirou calcinha, shampoo, espalhou lá pelo quarto e foi para a balada. Quando ela volta de madrugada, ela estava com a chave dela, abriu a porta do quarto e veio o que ela enxerga? Uma perna peluda na cama dela. Né? E perguntando assim, mas quem é o senhor? E aí o retorno foi, quem é a senhora? O que a senhora está fazendo aqui? Né? Bom, resumindo a história, eles tinham mudado ela de quarto sem avisar. Né? E aquela desorganização completa, né? E ela, bom, aí cataram as coisas dela, as calcinhas, as roupas, e botaram em outro quarto, e não avisaram. Né? Quer dizer, e no dia seguinte, a gente no café da manhã comentando o que tinha rolado à noite, cada um tinha uma história para contar, e a gente no café da manhã, e no jardim do hotel passavam peões de mochila indo trabalhar. E aí que a gente foi enxergar onde é que a gente estava. O hotel estava espetado num triângulo de terreno, com 2 avenidas passando, e não tinha muro, era só uma cerca viva. Então, as pessoas desciam do ônibus, de um lado atravessavam o jardim do hotel para ir para outra avenida. Né? E, Nelson, conta aí também, você também ficou num quarto, também houve uma aventura nessa história, não foi? Enfim. Porque eu acho que isso é bem o começo, a pesquisa no começo da PNPIC, né? A gente não teve nunca recurso para a política, né? Não teve naquele tempo crise, nunca teve nunca, né?
Mas, nesse evento, que era uma amostra de atenção primária, Pamela, não era de saúde coletiva, não. Era da atenção primária. Os trabalhos premiados, entre os 10 primeiros, 6 eram de práticas integrativas nessa amostra, sabe? Então, foi um momento em que, assim, a gente nunca teve recurso, nunca teve dinheiro para fazer pesquisa, nunca implantou no SUS, nunca... Mas, nesse momento, a gente tinha, assim, a gente participava das coisas do Ministério, né? Então, foi esse convite. O Marlon escreveu aqui agora, ele estava lembrando, ele foi também como trabalhador da atenção primária em Jundiaí, né? Foi aí que ele conheceu a Jana e que conheceu a gente também, né? Que veio para o laboratório. Sim, e o lugar era um centro de exposição chiquetésimo, com jardins verticais do lado de fora, né, e tudo pago, almoço e tal, né, e tinha matriz africana, expondo suas práticas também, uma sala linda, cheia de pétalas no chão, né, e tinha uma tenda, tinha de tudo, gente, foi assim, realmente foi uma amostra de tudo que vocês imaginam que ocorria no cenário. Tinha teatro do oprimido, e tinha uma tenda de sexualidade no meio do corredor que funcionava da seguinte forma: você chegava lá, eles te davam um papelzinho que você tinha que abrir. Aí, de acordo com a tua resposta para aquilo, sim ou não, você iria para uma fila X ou Y. Então, o cenário era o seguinte: você vê as pessoas falando, o que é aqui? Ah, aqui é um workshop de sexualidade. As pessoas chegando na porta da tenda, abrindo o papelzinho, fazendo uma careta ou dando risada, e aí entrando na fila X ou Y. E aí lá dentro rolavam as conversas, as trocas e tal, né? Foi divertidíssimo. Tinha gente tocando tambores no meio do corredor. Lá fora tinha food truck com alimentos funcionais. E aí você ganhava, sei lá, se você acertasse uma pergunta, você ganhava um avental. Gente, foi fantástico aquilo. Então, eu sinto isso com muita paixão, porque foi um grande evento. Nunca mais ocorreu algo tão divertido, tão completo, né? E que foi tão marcante para todos nós, né? Mas que ano que foi isso, Pamela? Você lembra? Foi 2014 já, né? Que aí você já tem um tempo que a PNPIC estava instituída, né? Os grupos já estavam aparecendo, grupos de pesquisa, já tinha mais publicação, né? Eu lembro que, inclusive, tinha uma ala ali onde os terapeutas estavam atendendo as pessoas. Tinha cubículo, você podia fazer massagem, aplicação de reiki, de acupuntura. Então, foi sensacional. No outro saguão tinha dança circular, né? Então, nunca houve, eu acho, nesses congressos todos, uma amostra tão completa como aquela, né? Agora, o Nelson pode falar um pouco daquela do Rio de Janeiro, né? Qual, Pamela? Ué, aquela em que você reclamou que a verba estava indo, que foi 2018, né? Ah, não, mas esse já é muito recente, né? Sim. Não, o que aconteceu a Andrea da Al, vocês lembram? Lembra, Cris? Lembra a Vânia? Lembro, com certeza. Ela mandou uma foto de um encontro que nós fizemos em 12 anos atrás, 2009, em que veio ela e o Marcos Trajano. Vocês lembram que encontro foi esse? O que foi que a gente fez? Vocês lembram disso, não? Não é congresso, foi o encontro informal, né, que a gente fez. Eu acho que foi algum evento que a gente organizou, Cris. Não foi? A Camila está falando, foi encontro interno no La Paz. Eu acho que foi, porque me lembro que foi ali mesmo. Olha lá. Tem mais coisa aí. Aniversário da Camila. Eu tinha essa memória de que foi mais interno, não foi algo grande, né? Então, sim. Porque o que aconteceu,
se eu não me engano, eu conheci a Carmen em 2004. E a Carmen, pelo fato dela ter vivido aqui em Campinas, ter estudado, ter sido coordenadora de atenção básica, de unidade básica de saúde aqui, a gente ficou bastante próximo, ela conhecia muita gente que eu conhecia, né? E aí, nesse momento, acabou... Não é uma... Não foi aleatoriamente que a gente criou o laboratório em 2006. Foi na casa da Silene. Foi porque a gente vinha na discussão com a Carmen no Ministério da criação da política, né? E aí, porque a Vânia, a Pamela, a própria Cris, o Gabriel, todo mundo chegou antes de 2006, né? Você veio fazer aprimoramento quando, Cris? 2005. Sim. Em 2005, eu cheguei um pouquinho antes. Gabriel, você fez a primeira iniciação quando? Acho que foi 2006 também. Foi 6? Nós chegamos no mato. Na mesma leva, né? Então, quando foi publicado em 3 de maio, que a gente meio que oficializou, bom, então, já existia o grupo, mas a gente cria o laboratório nesse momento. Né? Também influenciado por esse. E acho que a Vânia foi muito... ela trouxe uma esperança que a gente tinha mesmo. A gente achava que ia ser muito diferente. Né? A gente achava, nossa, agora existe a política dentro do Ministério, e agora vai existir em todas as unidades de atenção básica, vai existir alguma prática integrativa. A gente acreditava muito nisso mesmo. Né? Sim. Tanto, Nelsinho, que a gente produzia, porque assim, eu tenho na memória que assim, você era chamado para Brasília sempre para conversar sobre a PNPIC. E a gente estava ali produzindo conhecimento. Não, a gente precisa produzir conhecimento para qualificar essa discussão. E aí a gente tinha também um pouco esse papel, a gente ficava lá na Unicamp, organizando, enfim, e eu me lembro várias vezes você indo para Brasília para falar, discutir sobre a política, outros grupos iam também, o pessoal da Amadel, enfim, mas eu me lembro desse comprometimento nosso, né, Vânia, que a gente tinha com esse engajamento para produzir evidências científicas, né, que seja ali para... nós produzíamos conteúdo teórico que não tinha, né? Exato, exato. E eu tinha uma necessidade de levar essa produção para os gestores, porque eu tinha a impressão que eles não conheciam nada disso. E se eles fossem para os congressos, quando iam, eles não iam nas salas onde existia a discussão das PICs. Claro eles iam na atenção básica, eles iam para outro lugar. E nem sempre, né, as PICs não estavam inseridas dentro de um outro tema da atenção básica, ela era separada no congresso. Então, era uma grande dificuldade. Então, eu acho que, assim, aqui, né, eu falo da minha cidade, eu levava para eles lá, na gestão e na faculdade. A esperança era montar uma disciplina. O máximo que a gente conseguiu aqui em Jundiaí eram algumas aulas, né, dentro do 2º e do 5º ano de medicina, e o Nelson que vinha aqui de vez em quando, e outros que vinham, que a gente trazia nos congressos médicos acadêmicos que tinha aqui, que eram promovidos pelos alunos, e os alunos procuravam e vinham, né, me buscar, vinham me perguntar, vinham para a Camila, para a Cris, quando eles estávamos aqui, cada uma de nós falava um pouco e trazia alguém de fora, e os alunos participavam, né, mas isso era bem, assim, esquecido no dia a dia, daquela densidade de conteúdo, de material que eles têm para absorver, das demais práticas especializadas e etc., né? E, assim, hoje... Era um hobby, né? Era um hobby. Era, mas você sabe que eu fiquei tão feliz porque eu tenho hoje
uns ex-alunos, nós temos, viu, Cris e Camila, que estão homeopatas. Então, aí, assim, falei, gente, aí eles me procuravam, eu encontrei com alguns, né, nós fizemos uma campanha de homeopatia na Covid, a gente atendeu voluntariamente, e eu atendi eu fiquei com alguns alunos que estavam atendendo também, foram meus alunos da faculdade e participaram comigo desse atendimento como médico voluntário na Covid. Foi tudo online, mas foi muito legal. A gente atendeu aí uma quantidade grande de pessoas. Muito bom, né? E já fiquei contente, alguns frutos já rendeu ali, né? E não foi dentro do SUS como nós esperávamos. Né? Mas não, mas muitos frutos renderam, Vânia, porque mesmo eu, por exemplo, e outras pessoas que não seguiram a especialidade da homeopatia ou da acupuntura ou o que quer que seja, eu acredito que nós temos uma visão diferente, como vocês mesmo mencionaram antes da gente começar, né? A gente tem uma forma de abordar o paciente de uma forma diferente, né? A visão integral, a visão de que existem outras possibilidades, que a gente precisa valorizar outras coisas, que não só o morfofuncional fisiológico, né? A gente tem uma questão mais ampla, né? Então, eu acho que você desenvolver essa habilidade de observar o ser humano por outros ângulos, outras formas, né? E você entender a necessidade dele faz a sua prática médica ser diferente, né? Eu falo médica porque é a minha área, mas todas as áreas que estão aqui, né? E você consegue adaptar o seu arsenal terapêutico. Eu trabalho em uma UTI, então eu tenho um arsenal super invasivo, vamos dizer assim. Imagina. Mas eu consigo usar isso daí, eu acho que de uma forma diferente de outros colegas que talvez tenham mais dificuldade, né, de ter alguma visão diferente, né, do tradicional, vamos dizer assim. Eu acho que isso ajudou bastante. O Marlon está aqui falando que conheceu as PICs aqui em Jundiaí quando eu estava por aqui. Obrigadão, Marlon. Mas você sabe que, assim, você colocou uma coisa, né, do olhar integral para o paciente, mesmo fora, né, das PICs. Aí, de repente, eu pensei aqui, assim, que os professores que trazem esse olhar, né, com muita perseverança e com muita propriedade, estão no Departamento de Saúde Coletiva. E lá estão os professores que acreditam, que fazem trabalho e que gostam das PICs. Então, olha só, porque, de uma certa forma, as especialidades mais gerais, então, pediatria, no caso, também trazem esse olhar, mas da maneira como a saúde coletiva, né, como você vê a medicina da família, né, a ênfase nesse olhar integral, nesse olhar humanizado é muito grande, e é muito coincidente com aquilo que as PICs propõem. E esses docentes, esses professores, acreditam nas PICs e gostam das PICs e orientam as PICs. Eu vejo por conta do que a gente viu lá na Unicamp mesmo, dos docentes da Unicamp e dos daqui de Jundiaí também, né, e de outras tantas que a gente conhece por aí, né. Estou lembrando do Charles aqui, tá? De algumas mesas que a gente dividiu em congressos com ele e tudo mais. E o Charles é uma pessoa que está lá, né, na coletiva e forte nas PICs. Só para provocar, gente, qual é a visão que vocês têm das PICs nos próximos 10 anos aí no SUS? Alguém tem um palpite? Vânia? Essa é dura, hein? Que coisa, hein? Bom, eu vou falar como alguém que está de fora. Diga. Eu não estou no SUS, então
minha visão de fora. Eu acredito que nós tivemos pouca mudança de 2006 a 2020. Eu acho que de 2020 a 2030, eu não vejo um cenário de uma revolução. Nossa, agora sim, agora vai. Vai entrar homeopatia, vai entrar blutoterapia, vai entrar tudo no SUS. Eu acredito que não. Eu acho que alguns grupos pequenos, locais, como é mais ou menos o que está acontecendo, o que acontece hoje, vão existir, sempre vão existir, e vão fazer aquela divulgação local. E que eu acho que é a que funciona, na verdade, né? Apesar da gente ter uma política nacional, desde a época da criação aqui da PNPIC, né? Eu acho que a própria ideia do SUS de ser descentralizado traz essa característica, né? Que os grupos locais é que vão fazer essa inserção, né? A política nacional vai nortear, vai dizer o que pode ser feito, mas assim, como vai ser feito, qual o público, qual vai ser a terapêutica específica, vai ser localmente decidido, né? Aí é coisa a nível de município e mais microsocial, né, Gabriel? Eu acho que até menor que município. Talvez aquela UBS específica, ou às vezes até um núcleo dentro da UBS específico. Acho que são coisas pequenas mesmo, mas que devagar vai incorporando. Cris, você tem um palpite? Olha, o palpite, assim, né, a leitura que eu faço desse contexto atual das práticas integrativas, eu faço uma leitura muito aliada com a atenção primária, né, porque eu vejo ela se operacionalizando muito no nível da atenção primária, as práticas integrativas e complementares, quando a gente pensa em termos de Brasil e de SUS, né, tanto que eu faço parte, por indicação do Nelsinho, o Zé Pedro está me empolgado aqui, de uma rede de pesquisa em atenção primária em saúde no Brasil, e a gente está revisitando a agenda de discussão. Então, a gente vem vendo um desmonte da atenção primária, e as práticas integrativas, elas vêm a reboque, né, esse desmonte do SUS, inclusive, de uma forma mais ampla em geral, é muito preocupante, e como a PNPIC, como a política, né, não tem uma sustentabilidade financeira, de financiamento, né, e mesmo assim é muito operacionalizada na atenção primária, quando a atenção primária sofre esse desfinanciamento e esse desmonte, aí eu acho, Gabriel, que fica até no nível micro bastante complicado de se sustentar essas práticas. Então, assim, a gente está num momento muito crucial de discussão mais ampla do SUS, da atenção primária, e qual o lugar das práticas integrativas nesse contexto atual. Então, assim, a minha leitura não é positiva nesse momento, até, né, me desculpem, mas assim, não é muito positiva no sentido mais amplo, né, que eu estou analisando nesse momento. A Vânia? Vânia, você quer falar alguma coisa ainda? Não, então, você sabe que assim, eu também, a minha maneira de ver também isso a passos muito lentos. Eu não acho que isso vai acontecer da forma como a gente sempre teve esperança, né? Acho que ainda vai ficar nos pequenos núcleos. Agora, quando a Cris falou, eu dizia assim, quando você perguntou no primeiro momento, eu pensei, não vai rolar, né? Mas não queria falar, sabe? Não queria colocar isso, que é muito bom, o momento, né? Mais festivo, né? E dá uma dorzinha no coração. Dá uma dor no coração admitir isso. Mas quando você colocou, Cris, eu concordo, você está lá no meio, e o que você está vendo lá é o que eu tenho percebido por aqui. Já tivemos outras tentativas por aqui, mas, assim, com projetos excelentes, pronto, escrito, no grupo menor, no nível de gestor, no nível de coordenação, gerência, até direção, vai e a gente consegue colocar com esperança. Quando chega
num nível mais alto de secretaria, não vai. Aí não vai, eles emperram, não tem recurso, tem que contratar, não tem como, aí tem inúmeras questões, aí entra na questão financeira, né, que para isso não existe condições, né, não tem recurso destinado para esse caminho das PICs. Então, não vai. Mas eu acho que tem uma coisa, tem um pontinho positivo. Talvez a gente não veja no SUS, que foi o que você mencionou exatamente. Mas eu acredito que o interesse está aumentando muito pelas PICs, em geral, na sociedade como um todo, né? Essa questão de que nós estamos vivendo agora, um pleno negacionismo da ciência, que está na moda usar esse termo, mas, assim, eu não estou falando só de política, de governo, dessas coisas, não. Estou dizendo que a sociedade, as pessoas como um todo estão começando a negar um pouco esse racionalismo muito quadrado da ciência, né? O método científico muito quadrado. E, por um lado, é ruim, por questão de começar a acreditar em fantasias, em boatos, em rumores, em fake news. Teorias conspiratórias. Mas, por outro lado, eu acho que permite a busca por outras ciências também, outros conhecimentos, né? Eu acho que daqui para frente vai começar a ter um interesse maior pelas pessoas como um todo, pelo público em geral, né? Por esse tipo de conhecimento, que está fora da academia, vamos dizer. Bem, gente, foi bem construtivo, né? Nelson, você quer arrematar com alguma coisa? Um pensamento final? Não, eu estou aqui desafiado, porque a mesa sobre a pesquisa no começo da PNPIC, né, e acho que vocês trouxeram com muita precisão. A gente estava criando, assim, o artigo que a Cris e eu publicamos sobre a revisão da literatura sobre o uso das práticas em pacientes em tratamento do câncer, foi o primeiro no Brasil, né? Então, assim, a gente estava, né, assim, a pesquisa nos municípios sobre a oferta da homeopatia, né, nos municípios de São Paulo. Então, assim, naquele momento a gente estava fazendo uma pesquisa, e agora vocês falando, eu me lembrei, assim, entre 2000 e 2002, eu participei do G3, que era o grupo que a gente criou aqui em Campinas, né, na Secretaria Municipal, em que a gente começou a pensar a disseminação das práticas da atenção primária. Já existia, desde 1989, existia o ambulatório de homeopatia, né, na atenção secundária. Já existia o programa não, mas existiam práticas da fitoterapia, já existia bastante coisa. Mas em 2000, 2002, a gente, dentro da secretaria, teve esse movimento de poder pensar isso, né, na rede. E quando eu vim para dentro da universidade, a pesquisa começou a ser para tentar apoiar essa implantação, né? E acho que é muito preciso o que vocês trouxeram. Era uma pesquisa muito de começo, a gente estava produzindo as primeiras informações em termos disso no Brasil, no SUS, né? E que não era medicina tradicional, era outra coisa, né? E aí eu fiquei desafiado pensando aqui, que pesquisa é essa que a gente vai ter que fazer para daqui a 10 anos? Porque hoje já não fazemos mais o que fizemos lá no começo, né? Já é diferente, a pesquisa hoje é diferente, né? E como será a pesquisa que a gente vai ter que fazer para dar conta desse contexto que vocês estão desenhando para daqui a 10 anos, sabe? Então, eu fiquei bem desafiado, assim, também não tenho resposta, não. Vou dormir com essa pergunta e daqui a 10 anos talvez eu consiga a resposta. Mas eu agradeço, foi uma delícia rever vocês e essa trajetória, né? Super agradecido. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente vai recomendar doces sonhos, um bom jantar, uma noite chuvosa e fria com um bom chá, uma sopinha.
Alguém mais? Alguma coisa? Então, Acho a que é gente fala. Não, acho que Será que a Camila quer falar? Desculpa, Camila, você não quer falar? Microfone. Ah, Liga seu microfone. Microfone. De novo, tá aparecendo a minha voz? Tá. Tá aparecendo. Gente, eu só queria dizer o seguinte, um fio de esperança, assim, que eu sou professora da Faculdade de Medicina lá em Jundiaí, e o interesse pelas PICs só cresce entre os alunos. E assim, a gente consegue financiamento, a gente consegue fazer várias coisas. Então, eu vejo o lado da dificuldade, porque eu estou na atenção básica lá também, inclusive eu sou professora de políticas públicas e atenção primária e educação em saúde, mas a linha de PIX está praticamente comigo e mais 2 professores, né? E o interesse tem crescido muito, assim, eu tenho fila de gente que quer fazer iniciação científica, então a cabeça do graduando também tem mudado, como a Vânia trouxe, a questão da medicina, né, centrada na pessoa. A gente consegue fazer uma tapeçaria, acho que eu vou chamar assim, aonde os alunos eles têm entendido e eles têm buscado isso. Eu não vou me estender. Camila, você não sente também que, devido às redes sociais, tem muita gente ligada em veganismo e a questão ambiental, que também está muito pertinente agora? Sim, isso sem dúvida. Bom, eu moro em Limeira e aqui é uma das cidades mais representativas do veganismo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem um evento aqui que é um dos maiores eventos nacionais de veganismo. Ele está suspenso nos últimos 2 anos por conta da pandemia, mas é um evento gigantesco, se chama Limeira Veg. Vocês podem procurar aí na internet que vocês vão encontrar. Então, assim, a questão também dos alunos, né, que já vêm com esses outros estilos de vida, da promoção da saúde que a gente falou. Então tem muita coisa, gente. Eu só queria pôr um pinguinho de luz assim, porque Que delícia. a gente precisa ter os pingos de luz e nós somos essa constelação, eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Falando das dificuldades, mas eu queria deixar esse pinguinho de luz aí e dizer que foi muito bom ouvir todos vocês e ver também. Eu morro de saudade. Um beijo. E eu vou ter que dar janta aqui, porque tem criança e a Cris também deve estar meio agoniada aí. Um beijo, gente. Olha, beijo, obrigada, foi ótimo. Beijo. Muito bom te ver, muito bom. Até a próxima. Haverá outras lives, viu? Tá Combinado, combinado. Tchau. Tchau, Beijo. pessoal. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Nelsinho. Tchau, queridona. Até breve. Beijo. Saudade de todos. Camila estava aí ainda. Oi?